Eu sou Rodrigo Belmonte, nós estamos no LAC Concursos e agora a gente vai conversar sobre a Justiça Federal de primeiro e segundo grau, né? Continuamos falando da organização de poderes, poder judiciário, dos tribunais regionais federais. Agora a gente conversa, como eu disse, sobre a Justiça Federal, assunto que a gente encontra no artigo 106 ao 110 da Constituição Federal. Novamente a gente vai falar de estruturas e competências. Olha só, é exatamente esse o contexto da nossa aula de hoje. Composição dos tribunais regionais federais e competência dos tribunais regionais federais. Na verdade é da Justiça Federal como um todo, não é só do TRF, né? Vamos lá? A Justiça Federal, segundo a Constituição Federal, dispõe no artigo 106 a 110 as informações básicas sobre essa estrutura do Judiciário Federal, que é o Judiciário da União, digamos assim. A estrutura da Justiça Federal foi criada justamente por causa da União. A União não é julgada na Justiça Estadual, ela é julgada na Justiça Federal e também processa os outros na Justiça Federal. Essa previsão trata da composição e da competência da Justiça Federal de primeiro e segundo grau, onde artigos 106 e 110 da Constituição você vai encontrar a estrutura dos tribunais regionais federais e também as competências dos TRFs e da Justiça de primeiro grau. Os tribunais regionais federais são órgãos de segundo grau de jurisdição. Da mesma forma que nós temos o Tribunal de Justiça, que é um tribunal de segundo grau de jurisdição no Estado, na Justiça Federal a gente tem justamente os tribunais regionais federais como tribunais de segundo grau. Os juízes federais compõem o primeiro grau da estrutura da Justiça Federal. Atualmente existem apenas 5 tribunais regionais federais. Tribunal Regional da Primeira Região, da Segunda Região, da Terceira Região, o da Quarta Região e o da Quinta Região. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região é onde está lotado, é onde trabalha o juiz Sérgio Moro, o da Lava Jato. Está rolando lá em Curitiba a Operação Lava Jato. Então, na sede da Justiça Federal em Curitiba, trabalha o juiz Sérgio Moro. Ele é um juiz de primeiro grau. E o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que é a região onde o juiz Sérgio Moro trabalha, fica em Porto Alegre. Da primeira região, em Brasília. Da segunda região, salvo engano, é o Rio de Janeiro. Terceira região é São Paulo. E a quinta região é o Nordeste, tá? Beleza? Sussa, tranquilos? Então, vamos lá. Ah, tá aqui já, ó. Pronto. Não precisa ficar tentando memorizar, já tá aqui na nossa tabelinha. Estados por tribunais regionais federais. Primeira região, olha só quantos estados. Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia e Roraima. Segunda região, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Terceira região, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Quarta região, Paraná, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Quinta região, Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Atualmente nós temos 5 regiões instaladas da Justiça Federal. O país, a Justiça Federal no país é dividida nessas 5 regiões. Acontece que a Emenda Constitucional número 73 de 2013, ampliou o número de regiões da Justiça Federal. Criou mais 4 tribunais regionais federais. É para nós termos o TRF da 6ª região, o TRF da 7ª, o TRF da 8ª e o da 9ª região. É para termos, nós não temos. Por quê? Porque essa emenda constitucional, ela tem alguns vícios. E o Supremo Tribunal Federal já deu uma catracada nela e suspendeu os efeitos dessa emenda constitucional. Lembra quando nós estudamos lá no controle de constitucionalidade que as emendas constitucionais podem ser normas questionadas em ADIM? Então, esse é um exemplo. Esse é um exemplo bem bacana. Foi autorizado a alteração da Constituição pelo Congresso Nacional, criando mais 4 tribunais regionais federais. Mas aí o Supremo Tribunal Federal falou não, essa criação é inconstitucional e suspendeu os efeitos
dessa emenda constitucional. E o interessante que era, olha só, a gente estava em 6 de junho de 2013 e em 6 meses deveriam ser criados 4 tribunais. Nós já estamos em 2017 e nem se discute retomar a ideia de criar mais tribunais, tá? Algumas coisas importantes em relação a essa decisão do Supremo Tribunal Federal, vale a pena a gente conversar aqui. Olha só. Em virtude da decisão do STF, a eficácia da emenda constitucional 73 está suspensa e o prazo de criação de novos TRFs também foi suspenso. E a DIN 5017 afirma que a proposta de criação dos novos tribunais, ainda que por emenda constitucional, deveria partir do judiciário, não do legislativo. Isso aqui a gente chama de vício de iniciativa. Lembra quando nós estudamos controle de constitucionalidade? Esse é um exemplo de vício de iniciativa. Eu tenho aqui uma inconstitucionalidade formal subjetiva. Quem deveria propor uma alteração da Constituição, nesse sentido, não seria o legislador. Não seria o legislador. Nós teríamos que discutir nessa alteração pelo presidente da República após provocação do judiciário, porque o próprio judiciário não pode solicitar uma emenda constitucional. O judiciário não pode fazer isso. Quem pode apresentar proposta de emenda constitucional, nós temos aí 1/3 dos senadores, ou 1/3 dos deputados federais, ou mais da metade das assembleias legislativas, ou o presidente da República sozinho. E ele teria aí a legitimidade universal para apresentar uma proposta dessa. O fato é que a Constituição estabelece que qualquer organização judiciária no país deve partir da iniciativa do próprio judiciário. E essa iniciativa não houve. Apesar do judiciário não poder apresentar a emenda constitucional, ele deveria ter dado o disparo inicial dessa matéria. Foi uma discussão assim muito interessante, né? Foi o ministro Joaquim Barbosa que ficou muito grilado com isso porque ele não foi consultado a respeito do assunto, né? E ele não gostou. E aí ele conseguiu convencer os ministros do STF a suspender, por causa dessa DIN 5017, suspender a criação dos novos tribunais. A autora da DIN afirma que o projeto foi legislativo e que a emenda constitucional tem vício de iniciativa, né? É aquilo que a gente falou. Inconstitucionalidade formal subjetiva, tá? A Constituição Federal, no seu artigo 96, inciso 2, letra C, prevê a competência privativa do STF e dos tribunais superiores para a criação e extinção de tribunais. Acontece que a criação e extinção de tribunais não precisaria ser feita por emenda constitucional, e sim por legislação ordinária. Eu não precisaria alterar a Constituição da República para criar mais tribunais regionais federais, né? A regra constitucional não exige isso. Então, por isso veio a discussão de que há um vício de iniciativa, ainda que tenha sido por emenda constitucional. A discussão deveria ter partido do judiciário e não do legislativo. Foi o legislativo que apresentou a proposta de emenda e ela foi aprovadíssima, né? Por que isso? Cabides. Cabides de emprego. Exatamente. Quando eu tenho criação de tribunais, eu consigo acomodar cargos comissionados, funções de confiança, eu consigo agradar magistrados, porque eles poderão ser agora presidentes de tribunais com mais facilidade, desembargadores com mais facilidade. E nesse contexto rola uma barganha baseada em vaidade. Exatamente, vaidade. Infelizmente, a gente enfrenta muito isso na estrutura do judiciário e na estrutura política do país, né? O texto da emenda constitucional 73 diz o seguinte: são criados ainda os seguintes tribunais regionais federais: o da 6ª região, com sede em Curitiba, estado do Paraná, e jurisdição sobre o estado do Paraná e Santa Catarina, e de Mato Grosso do Sul. Passaria, a 6ª região cuidaria do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, com sede em Curitiba. O Sérgio Moro seria um desembargador quase certo, né, por merecimento.
Da 7ª região, com sede em BH, Belo Horizonte, né? E jurisdição sobre o estado de Minas Gerais, apenas sobre o estado de Minas Gerais, um TRF só para minerada, hein? Ia só rolar pão de queijo e café lá. O da 8ª região, com sede em Salvador, na Bahia, e jurisdição sobre a Bahia e Sergipe. O da 9ª região, com sede em Manaus, e jurisdição sobre os estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Beleza, né? E aconteceria uma diminuição do volume de trabalho da 1ª região, da 2ª região, da 3ª região e da 4ª região. Então, a princípio, poderia melhorar a condição de trabalho de muitos tribunais, principalmente da 1ª região, que é onde mais tem estados, né? E aí a gente vê que a administração dessa região é bem complicada. Mas enfim, é o que rola. Não está funcionando, não vai ter por enquanto, e com essa crise que o país passa, duvido que eles implementem ou que eles consigam reverter essa situação. Quantos desembargadores terá um TRF? No mínimo 7. A Constituição estabelece o número mínimo, eu posso ter mais. Quem são os desembargadores da Justiça Federal? Quem são os juízes de 2º grau da Justiça Federal? Juízes federais, preferencialmente da mesma região do Tribunal Regional Federal, advogados e membros do Ministério Público. Quando a gente fala em advogados e membros do Ministério Público para a composição do Tribunal Regional Federal, eu estou falando da regra do 5º Constitucional, aqui do artigo 94. A cada 5 vagas, a 5ª vaga é oferecida para a OAB e para o MP. E aí a OAB e o MP, de forma alternada, oferecem listas de candidatos ao tribunal. Primeiro a OAB ou o MP faz uma lista de 6 nomes. Esses 6 nomes são indicados, uma vez quem indica o MP, outra vez quem indica a OAB. A lista sextupla é levada ao Tribunal Regional Federal respectivo e dessa lista eles escolhem 3. Desses 3 que ficarem na lista, 1 será escolhido pelo Presidente da República para ocupar o cargo de desembargador federal no referido Tribunal Regional Federal. Essa é a regra do 5º Constitucional, que se aplica para tribunais regionais federais, tribunais regionais do trabalho e tribunais de justiça. Esse mecanismo de exigir aprovação de pelo menos 10 anos de atividade do membro do Ministério Público, 10 anos de atividade do membro da OAB, mais um notório conhecimento jurídico, são utilizados esses 2 requisitos lá para o STJ, quando eu tenho a composição do STJ por advogados ou membros do MP. Tá beleza? Sussa, tranquilos? Opa, tá STM e STM, tem nada a ver o STM aqui. Eu tô falando do TRF agora, né? TRF, vamos arrumar isso aqui. TRF, que é o Tribunal Regional Federal, STM, TRF. STM é o Superior Tribunal Militar, a gente já vai conversar sobre ele também. Pronto, agora sim tá bonito, né? Quem são, ou melhor, quem faz a nomeação? Só um minutinho. Perceberam que eu coloquei aqui em destaque preferencialmente? Pode acontecer de que um magistrado da 4ª região, por exemplo, seja nomeado desembargador no TRF da 2ª região. É possível isso acontecer, é muito raro, é difícil, né? Mas só vai acontecer o dia que não tiver juiz disponível para isso, tá? TRF, escolha e nomeação. Quem escolhe os desembargadores? Quando nós temos o caso do advogado, artigo 94, notório saber jurídico, conduta ilibada e mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Membros do MPF, mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Promoção com nomeação pelo Presidente da República. Todos precisam ter mais de 30 anos e menos de 65 anos e mais de 5 anos de atividade. Além disso, os magistrados sobem por merecimento ou antiguidade. É a mesma regra que a gente já estudou lá na disposição geral do Judiciário. Beleza? Isso aqui é só para você lembrar da regra que a nomeação de magistrados no Tribunal Regional Federal pelo 5º Constitucional
passa pelaquela ideia de ato complexo, né? Justamente porque eu preciso ter manifestação de mais de um órgão para poder chegar até lá. E aqui a gente vai ter manifestação de mais de um órgão, porque eu tenho ou a OAB e o tribunal, e mais o presidente da República, ou o MP, o tribunal, mais o presidente da República, tá bom? É só uma jurisprudência do STF para enriquecer aí o teu estudo. Lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes dos tribunais regionais federais e determinar sua jurisdição e sede. Os tribunais regionais federais instalarão a justiça itinerante, o busão do TRF, exatamente, o busão do TRF vai circular por toda a jurisdição territorial que ele tem. Esse busão do TRF cata lá o juiz, servidores, Ministério Público, coloca tudo no busão e vamos lá, vamos atender as populações mais carentes que não têm acesso ao Judiciário Federal porque não tem uma vara da Justiça Federal, uma seção da Justiça Federal lá na cidadezinha. Então eu levo o busão do TRF para resolver as questões judiciais pendentes por lá. Então os tribunais regionais federais instalarão a justiça itinerante com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Além disso, além de ter o busão do TRF, a gente tem a possibilidade de que os tribunais regionais federais poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais. Você viu comigo agora há pouco que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região é gigante, a dimensão territorial que ele atua. São acho que 12 estados da federação. Pô, é difícil com uma cama, com um TRF situado só em Brasília, conseguir de forma eficiente, digamos assim, você atender o Acre, atender o Amazonas. Olha o tamanho do Amazonas, pô. Então o TRF pode, isso é ato discricionário deles, criar câmaras regionais. O que é câmara regional? É como se fosse um deslocamento das turmas ou das câmaras do TRF para atuar regionalmente. Aí o desembargador vai até aquela cidade e faz o que tem que ser feito. Em tempos de crise, isso aí está fora de questão, mas existe essa possibilidade. Competências dos tribunais regionais federais, o que eles podem julgar. Tem competência para processar e julgar originariamente os juízes federais da área da sua jurisdição, incluindo os juízes da Justiça Militar e juízes da Justiça do Trabalho. E nos crimes comuns e de responsabilidade, os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Todos os juízes de primeiro grau, todos os membros do Ministério Público da União que atuam em primeiro grau, têm prerrogativa de foro de serem julgados nos tribunais regionais federais da região que eles atuam. Eu trabalho com um procurador da República. Se ele praticar um crime, ele será julgado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ele não vai ser julgado pela Justiça Federal em Anápolis, tá? Essa é uma regra muito semelhante com aquela dos juízes e membros do Ministério Público Estadual. Quando eles cometem crimes comuns, eles são julgados pelo respectivo tribunal a que estão vinculados. É uma regra baseada na simetria. O que eu tenho para juízes federais também é dado para juízes estaduais. Revisão criminal e ações rescisórias dos seus próprios julgados. Mandado de segurança e habeas datas contra atos do próprio tribunal ou de juiz federal. Habeas corpus quando a autoridade coatora for um juiz federal. Não só um juiz federal, mas quando a autoridade coatora for um procurador da República, vai lá também para o Tribunal Regional Federal, tá? Conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao mesmo tribunal. Olha só, o que é isso? O cabeça mora em Anápolis. E próximo do cabeça existe a cidade de Goiânia. Em Anápolis tem uma subseção da Justiça Federal. Em Goiânia tem uma seção da Justiça Federal. Digamos que o juiz federal aqui de Goiânia diz que ele é competente e o juiz de Anápolis fala, não, eu que sou competente para esse caso concreto. Os dois estão discutindo em um conflito de competência.
conflito de competência. Nesse caso, quem decide o conflito de competência é o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Por que da Primeira Região? Porque Anápolis e Goiânia estão vinculados ao TRF da Primeira Região. É exatamente isso aqui, conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao mesmo tribunal. Juiz federal de Goiânia, juiz federal em Anápolis, vinculados todos ao TRF da Primeira Região. A competência vai ser definida pelo TRF. Julgar em grau de recurso as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal na área de sua jurisdição. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque esse tema é interessante e ele não é muito lógico, digamos assim, do ponto de vista da organização judicial. E isso pode, de repente, causar alguma dúvida na hora da prova. Olha só, nós temos aqui a Justiça Federal, beleza? E acima da Justiça Federal de primeiro grau eu tenho o Tribunal Regional Federal. Ok? Sussa, tranquilos? Aqui, primeiro grau de jurisdição. Aqui, segundo grau de jurisdição. Beleza? A Justiça Federal, ela tem uma área de atuação territorial, tá? A gente chama isso aqui de jurisdição territorial. Mas o que pode acontecer? A sede da Justiça Federal é em uma cidade. Mas a jurisdição acontece sobre 25 cidades. Interessante isso, né? Então o que rola? Muitas pessoas não têm acesso a essa cidade e não têm acesso à Justiça Federal. Por quê? Porque a sede física está em uma cidade, embora ela englobe 25. Então pode acontecer o seguinte: por uma legislação, o juiz de direito, que é vinculado ao Tribunal de Justiça, por disposição legal e constitucional, ele pode atuar nessas 25 cidades como se fosse um juiz federal. Para garantir o acesso à Justiça Federal, mas para isso eu preciso de lei, tá? O cidadão de uma dessas 25 cidades que não tem a sede física da Justiça Federal pode se direcionar a um juiz do direito e discutir a questão lá. E o juiz de direito, como não tem sede da Justiça Federal na cidade que ele atua, ele vai decidir como se fosse um juiz federal. Isso é perfeitamente possível, é regra constitucional. O grande alerta, apesar disso ser bem diferente, né? Mas o grande alerta é o fato de que o recurso da decisão desse juiz de direito não vai para o tribunal do qual ele faz parte, vai para o Tribunal Regional Federal. Por que vai para o TRF? Porque ele agiu como juiz federal, ele não agiu como juiz de direito. Se ele tivesse agido como juiz de direito na competência da Justiça Estadual, o recurso iria para o TJ, do qual ele faz parte. Mas ele agiu como juiz federal. Ele é um juiz de direito, mas ele exerceu a competência de um juiz federal autorizado por lei. Então o recurso da decisão dele, na condição de juiz federal, vem para cá, direto para o TRF. É comum aparecer isso em prova, porque é uma situação bizarra, né? É uma situação que não é compatível com a lógica de todo esse sistema. Mas, enfim, é um mecanismo criado para garantir acesso às cidades que não têm sede da Justiça Federal. Tá bom? Beleza? Sussa, tranquilos? Isso aí é tranquilão, né? Só que aparece em prova. Quando aparece em prova, se você não conhece, se você não ouviu falar, questão errada na certa. Pô, juiz estadual, o recurso vai para o Tribunal de Justiça Estadual. De onde que eu vou mandar um recurso do juiz estadual para a Justiça Federal? Mas aí o examinador faz assim: magistrado estadual, no exercício de jurisdição federal, tem recurso da sua decisão no TRF respectivo. Tá certo. Magistrado estadual, no exercício da jurisdição federal,
tem recurso da sua decisão remetida diretamente para o TRF respectivo. Beleza? Sussa, tranquilos? Então vamos lá. Compete aos juízes federais de primeiro grau processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal, forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes, exceto nas ações de falência, de acidente do trabalho e sujeitos à justiça eleitoral ou justiça do trabalho. A Justiça Federal foi criada para todas as causas que envolvem esse clientão dela aqui, ó, a União. A União criou uma justiça só para ela, resumindo é isso, tá? Eu não tenho como processar a União na justiça estadual, salvo se o juiz estadual exercer a jurisdição de juiz federal. É competência ainda da Justiça Federal as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliada e residente no país. É competência da Justiça Federal as causas fundadas em tratados ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional. Também é competência da Justiça Federal de primeiro grau os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções ressalvadas à competência da Justiça Militar e Eleitoral. Então, olha só, os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas autarquias e empresas públicas vão tudo para a Justiça Federal. Empresa pública, por exemplo, Caixa Econômica Federal. Crimes contra a Caixa Econômica Federal vão todos para a Justiça Federal, Ministério Público Federal e Polícia Federal. Já do Banco do Brasil, não. Banco do Brasil, Justiça Comum. Por quê? Porque o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. E aqui a gente está falando de empresas públicas. Os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando é iniciada a execução no país ou o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente, competência da Justiça Federal. Olha só que coisa interessante, né? Você já deve ter ouvido falar dos crimes de pedofilia. Do meu ponto de vista, um dos crimes mais nojentos que existe na legislação brasileira. O pedófilo, para mim, não merecia ter muito tempo de vida, não. Sei que é um absurdo eu estar falando isso, mas é real. Pedofilia, para mim, é um dos crimes mais odiosos que existem no mundo. E no Brasil, rola, e rola muito, tá? Lá no Ministério Público Federal, a gente sempre recebe e é odioso mexer com esses delitos, tá? Mas é um questionamento. Por que é que vai para a Justiça Federal e não vai para a Justiça Estadual? Onde é que está o interesse da União num crime de pedofilia? A questão não pode ser analisada por esse lado, interesse da União ou de uma autarquia federal ou coisa do gênero. A questão é analisada pelo tratado. O Brasil assinou um tratado de combate à pedofilia, de punição severa de pedófilos, e esse tratado internacional, do qual o Brasil é signatário, impõe que, por força da Constituição, impõe que esses casos sejam encaminhados todos para a Justiça Federal. Então, os crimes previstos em tratados ou convenções internacionais, que é o caso da pedofilia, por exemplo, divulgação de imagens na internet da pedofilia, mesma coisa, serão encaminhados para a Justiça Federal. Quem vai investigar? Polícia Federal. Quem vai processar? Ministério Público Federal. Quem que vai julgar? Justiça Federal, tá bom? As causas relativas a direitos humanos, que se refere ao parágrafo 5º do artigo 109. É quando eu tenho deslocamento de competência, né? Quando há um crime contra os direitos humanos e o Procurador-Geral da República pede o deslocamento do processo da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Aí passa a ser competência da Juizada Federal. Os crimes contra a organização do trabalho e os casos determinados por lei contra o sistema financeiro e ordem econômica. Crimes contra a organização do trabalho, leia-se, trabalho escravo, vai tudo para a Justiça Federal. Os habeas corpus em matéria criminal e de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição.
Os mandados de segurança e habeas datas contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais. Um mandado de segurança, por exemplo, ou um habeas datas, por exemplo, contra um auditor da Receita Federal, vai para a Justiça Federal de primeiro grau. Agora, se fosse um delegado da Polícia Federal, vai para a Justiça Federal de primeiro grau. Agora, se fosse um mandado de segurança contra um ato de juiz federal, aí vai para o TRF. Os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves é salvada a competência da Justiça Militar. Isso aqui é para você, meu amigão cabeçudo, que resolve brigar com a comissária de bordo no avião lá, né? Se prepara, que você vai sair de lá preso pela Polícia Federal e vai responder na Justiça Federal por eventual crime, tá bom? Vamos lá. Crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiros, a execução de carta rogatória após o exequatur e de sentença estrangeira após a homologação. As causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção de naturalização. Tudo vai para a Justiça Federal de primeiro grau. Disputa sobre direitos indígenas, vai para a Justiça Federal de primeiro grau. Competência territorial da Justiça Federal. A autora é a União, e aí serão aforados, quando a autora for a União, serão aforadas todas na seção judiciária onde tiver domicílio a outra parte. Então, quando a União quiser processar alguém, ela vai ajuizar a ação onde a parte tem endereço, tá? Não é onde a União tem sede. Agora, quando a União é ré, a União está sendo processada, as ações poderão ser aforadas na seção judiciária em que morar o autor da ação. Cabeça vai processar a União, posso processar lá em Anápolis, não tem problema nenhum, não preciso processar em Brasília a União. Naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda, ou onde esteja situado a coisa, ou ainda no DF. A Justiça Federal do DF é competente para receber ação contra a União do país inteiro. Tá? Justiça Federal na Justiça Estadual é aquela questão que eu falei para vocês agora há pouco, do juiz estadual fazendo as vezes do juiz federal. Serão processadas e julgadas na Justiça Estadual as causas entre instituições de previdência social e segurado, sempre que a comarca, ou seja, sempre que na cidade não seja sede ou vara de juízo federal. Fisicamente eu não tenho Justiça Federal lá. E, tem que sujeitar um cidadão aposentado aí lá na cidade onde tem a Justiça Federal para litigar enquanto tem um juiz de direito que pode fazer, né? Desde que verificadas a condição prevista em lei, que permita que em outros casos também um juiz estadual possa atuar como juiz federal. Os recursos cabíveis nessa situação vão para o TRF, como eu tinha explicado para vocês, que da área de jurisdição onde esse juiz de direito de primeiro grau está exercendo a função de juiz federal. Justiça Federal e Direitos Humanos, que é aquele dispositivo que fala do deslocamento de competência. Havendo grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República poderá suscitar um incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal, do inquérito de processo. Quando um determinado processo ou inquérito policial trate de questões de direitos humanos e, sei lá, a Justiça Estadual está, levando com a barriga, não está dando a devida atenção, a Polícia Civil não está cuidando como deveria, né? Enfim, e o Procurador-Geral da República achar que tem alguma negligência, por exemplo, ele pede o deslocamento. E aí o deslocamento diz o seguinte, esse inquérito, esse processo da esfera estadual agora vai ser julgado e processado na esfera federal. Competência para analisar o pedido do PGR, do Superior Tribunal de Justiça. Por que o Superior Tribunal de Justiça? Porque é o único órgão do judiciário que está acima dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais. Ele pode dar uma decisão vinculando essas duas mega estruturas. Finalidade: assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte. A sede da Justiça Federal na capital de cada estado, a sede da Justiça Federal será na capital de cada estado, é quando a gente tem uma seção judiciária. E no interior, como é onde o Cabeça mora, existe uma subseção judiciária. O Cabeça mora em Anápolis, que não é capital de Goiás, do estado de Goiás. Então, em Anápolis tem uma subseção judiciária da Justiça Federal. Na capital Goiânia tem uma seção judiciária, uma estrutura judiciária federal bem maior.
Nos territórios federais, a jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes federais caberão aos juízes estaduais locais. Por quê? Porque o território federal é uma autarquia da União, é uma autarquia territorial da União. Então, é possível, por disposição constitucional, que juízes estaduais daquela localidade sejam acometidos de competências federais. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Mais uma aulinha light que a gente acabou de limar aqui, né? Falando sobre a Justiça Federal no Brasil. E agora a gente vai dar continuidade aos nossos estudos, estudando outras estruturas do Judiciário brasileiro. Te aguardo lá. Forte abraço. Fica com Deus. Olá, meus amigos. Sou o professor Luiz e estou aqui para fazer um convite muito especial. Você acabou de assistir uma aula demonstrativa aqui do Lá Concurso, uma aula específica para o concurso do TRE Paraná 2017. Nós aqui do Lá Concurso, nós separamos apenas, olha só, 30 aulas do nosso curso. Este curso nós vamos perfazer aí mais de 130 aulas para vocês, ó. Mais de 130 aulas, nós separamos apenas 30 aulas do nosso curso e colocamos como demonstração no YouTube para que você aí avalie a qualidade do nosso curso. O nosso curso completaço do Lá Concurso TRE Paraná 2017 por apenas 10 mensalidades de R$20. É isso mesmo, 10 mensalidades de R$20. Você vai ter um curso completaço com esses professores que você acabou de assistir. Gente, melhor custo-benefício da internet e espero vocês aqui no LAC. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique Lac.